Alô, alô pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Tecnóis. E hoje a gente vai ter um vídeo muito especial. A gente vai entrevistar a Bianca Ximenes, que é uma grande amiga minha aqui, GDE, Google Developer Expert de Machine Learning, né? A Bia, ela é de Recife, está fazendo doutorado em Machine Learning e ela vai contar um pouquinho pra gente aí da história dela, como ela entrou na área e tudo mais, né? Mas queria que a Bia contasse um pouquinho pra gente o que é afinal o Machine Learning, que todo mundo fala, mas... Todo né? mundo gosta Todo de mundo falar. gosta de falar, Disso, mas... né? Será que todo mundo sabe o que é? No geral, assim, nas palestras que eu dou, né? A gente tem que fazer muita palestra como GDE. As pessoas não sabem o que é. Muita gente fala, não, Machine Learning é um bocado de if, um junto do outro, listas enormes de grandes if else. E não é bem assim. Na verdade, Machine Learning é uma área, né, de inteligência artificial, que é outra coisa que todo mundo também ama falar sobre. Mas é uma área menor, mais específica. Principalmente porque, assim, dentro da lógica de engenharia de software e mesmo de inteligência artificial, quando começou, na década de 50, então, assim, não é tão novo quanto a gente pensa, mas a lógica da coisa era você programava fazendo o quê? Você colocava as regras, colocava os dados e o programa te dava uma resposta. Perfeito. Então, isso funciona para tudo de software, sei lá, calculadoras, coisas que a gente usa todos os dias são assim. Machine Learning, ela inverte essa ordem, assim, ela muda um pouco essa ordem. Então, o que é que você faz? Você dá dados e você dá as respostas dos dados, essencialmente. Ou seja, você não escreve um programa. Não, você escreve outras coisas. Você escolhe um algoritmo que vai treinar um algoritmo de aprendizado, a gente chama. Por isso que é Machine Learning, que é a aprendizagem de máquina em português, né? A gente não usa muito esse termo, mas enfim, é isso que é. Se você procurar, você vai achar tudo isso que eu tô falando. Mas enfim, então você vai dar os dados e você dá respostas. Não é todo tipo de Machine Learning que é assim, mas acho que o que é relevante saber é isso. E no final, o modelo que você treinou vai te dar as regras. Então, na verdade... Ou seja, é como se o computador estivesse meio que escrevendo o código para dar as respostas, assim, só que é um código meio que automático e você não sabe muito bem como ele foi escrito. Isso, porque assim, quando você programa, você está, na verdade, descrevendo um padrão, né? Numa linguagem de programação, em lógica de programação. Você está descrevendo um padrão de uma coisa que você quer que aconteça daquela forma. E aí, realmente, nesse sentido, é como se, assim, que o modelo tá codando para você, porque é ele que vai te dizer quais são os padrões. Ele percebe padrões. Então, Machine Learning é uma área de, assim, eu gosto de dizer, tem muita gente que poderia dizer isso, mas eu acho que é meio que estatística computacional. Então, tipo assim, perceber padrões em larga escala. Basicamente é isso, Machine Learning. E como que você se interessou por isso? Como que você começou com Machine Learning, né? Foi um caminho longo. Ao contrário, assim, do que as pessoas acham, né? Que você chega, assim, já sabendo. Eu mudei muita coisa já, né? Já fiz muita coisa, assim, mas... Você é economista, né? Sou formada em economia. Olha formada em só. Economia, mas mudei para computação no mestrado. Porque, enfim, notei que tinha muita afinidade para a tecnologia, mas acho que isso é outra história. Mas né? você acha que as coisas que você aprendeu em economia te ajudam na área de Bastante, computação? Bastante. A galera às vezes fica, mas você trocou de área, como foi isso? É tipo, poxa, mas eu não sinto isso. Eu acho que a economia te dá um refinamento de pensamento, uma capacidade analítica muito forte. E, assim, uma capacidade de entender e analisar dados, abstrair coisas. Então, assim, se você aprende isso, você... vai bem em qualquer área, eu realmente acredito nisso. Então, mesmo que você não fique em economia, você vai usar sim. Tipo, mas você está calculando a inflação do mês? Tipo, não estou calculando a inflação do mês, mas também se eu tivesse ficado em economia, eu não faria isso, porque eu odeio isso. Mas... afinal, a inflação é uma coleta de vários dados isso. E tentar achar um índice único, né? No fundo, uma espécie de... tem um algoritmo ali, né? Total. Tem as coisas que você usa, tem a cesta de consumo, que a gente chama, enfim, uma série de coisas que a gente calcula. Às vezes a gente fala, nossa, como subiu o preço disso? Isso é inflação. Não, inflação é uma média ponderada, dado determinadas regras. Então, sim. É uma caixa preta também, né? Que nem Machine Learning. Não, não é uma caixa preta. Machine Learning é um pouco pior. Mas enfim, é mais complicado. Eu gosto também, pronto, você acabou sem querer me lembrando de outra coisa, mas o que eu acho legal é que a economia a gente tem um problema grave, assim, porque a gente tenta modelar comportamento de agente humano, né?
E agente humano é uma coisa que é difícil de modelar. Na verdade, é impossível de modelar o ser humano, né? Qual é a motivação dele? Mas a economia se preocupa com isso, em alocar recurso eficiente e entender o incentivo e o comportamento dos agentes. E machine learning, em muitos sentidos, faz isso. Porque normalmente quando você faz um modelo de machine learning, você está querendo explicar algum comportamento. Você está querendo explicar alguma preferência. Você está querendo entender algum fenômeno. E prever alguma coisa que vai acontecer, né? Principalmente. Então, assim, eu acho que tem muita afinidade. A primeira coisa eu acho que, não, então quer dizer que para fazer machine learning tem que ser computação? Não. Você vai ter que entender de computação. Mas você não contou como que você... Qual foi o bichinho, o bichinho do machine learning que te picou? Teve um bichinho assim? Qual foi o... Você consegue lembrar do momento assim que você falou, nossa, apaixonei. Cara, é isso que eu quero. Infelizmente Ou foi meio que tipo aquela coisa meio... Aos poucos. Porque assim, eu tava fazendo coisa de projeto e produto, né? Gestão de projeto e de produto dentro da área de ciência da computação. E aí eu comecei a trabalhar com alguns projetos que envolviam dados. E eu comecei a notar como hoje, dado todas essas coisas que a gente faz com machine learning e modelos, algumas coisas são muito complexas de se resolver, em coisas que a gente não está pensando, que não dependem só de computação também. Minha área, principalmente, bem especificamente, é a área de explicabilidade, que a gente chama de XAI. Uhum. E ética aplicada em machine learning. Mas assim, eu cheguei Dá um nisso... exemplo de um problema ético de machine learning. Um exemplo de um problema ético. Por exemplo, essa história é real, tá? Depois vocês podem procurar, mas em 1980, vocês verem que não é uma coisa tão recente novamente, mas tinha acho que é a St. George ou a St. John's, que é uma universidade de Londres de medicina. E eles já queriam, tipo, sistematizar, fazer um sistema que pudesse definir. Eles recebem muitos applications, porque é uma universidade muito boa. Tá. Recebem muitos applications do mundo todo. Então eles foram tentar automatizar isso, colocando de dados para machine learning, para o modelo machine learning. Eles colocaram como entrada os currículos, né, das pessoas e como resposta mostraram as pessoas que eles aceitavam. Ou que de repente já era a seleção direta ou tinha depois uma repescagem? Isso era tipo uma seleção. Não tem mais pessoas selecionando. Você bota o currículo, Exato. input, currículo, output, sim ou não. Porque tipo assim, muita gente faz isso. Eu acho que hoje em dia tem empresas até no Brasil e no mundo todo fazendo recrutamento assim, dessa forma. Porque às vezes, dependendo de que empresa você seja, você recebe muito currículo. Então essa filtragem, ela não é mais manual. Então, eles fizeram isso. Só que eles tinham algumas regras assim implícitas. Por exemplo, se o cara cometia, tô falando cara, mas assim, pessoa genérica, se a pessoa cometia erro de ortografia, ela já perdia uns pontos. Entendi. Se ela fazia isso, aquilo, já perdia uns pontos. Só que assim, em machine learning você não tem como saber exatamente o que é que o modelo vai perceber que é um padrão importante para descrever aquele fenômeno. E às vezes ele tenta exacerbar vieses. Então, por exemplo, eles recebiam muita application de pessoas de fora da Inglaterra. Pessoas de fora da Inglaterra não falam inglês nativo. Ou seja, eles deixaram o modelo enviesado para selecionar só as pessoas da Inglaterra. Acabou que sim, porque assim, quando eles faziam manualmente... Né? Porque se a regra tem que falar bem inglês, então... Isso. É o perfeito, né? Você tem que ter um inglês perfeito, então você naturalmente já excluiu todo mundo que não tem inglês como língua nativa. Isso, só que qual é o problema do modelo? Quando você fazia isso, assim, a pessoa fazendo a filtragem manual, tem pessoas de fora que falam inglês muito bem ou melhor. E aí ela conseguia pegar e colocar as pessoas dentro. Só que quando isso foi colocado dentro do modelo machine learning, ele exacerbou esse atributo que a gente chama. E aí, se a pessoa era de fora da Inglaterra, ela não passava. Ponto. Então, assim, é tipo, nossa, mas quer dizer que não tinha muitos aplicantes? Tinha aplicantes que estavam com inglês perfeito no application, no resumo. Mas não tinha, assim, um artigo errando, né? Uma coisinha que errava. Não, tava tudo perfeito. Só que a questão é que o modelo aprendeu que esse cara tá com essa pessoa tá com cara de ser estrangeiro. Exatamente. Que não fala tão bem inglês. Exatamente. É tipo assim, o problema não é a ortografia. O problema é que a máquina percebeu, vamos dizer assim, a máquina percebeu que pessoas que não são da Inglaterra são mais propensas a cometer esse erro. Então, de saída, vamos cortar todas elas, entendeu? Então, assim, é muito complicado. E pra você descobrir isso, eles descobriram depois de um tempo. Porque, tipo assim, nossa, tá saindo um pessoal muito parecido. A gente não tá com nenhum aplicante externo. O que é que aconteceu? Essa coisa de que o machine learning meio que reforça o próprio status quo. Né? Então, quando você tem um status quo, que são os dados que você tem para treinar, então você usa os dados e esses dados já estão enviesados. Se você usou o dado enviesado para treinar,
a sua resposta ela vai vir enviesada. Completamente. E assim, isso é uma coisa normal, porque o ser humano, ele tem viés, né? Porque viés nada mais é do que, tipo, a sua forma de pensar o mundo. Não necessariamente isso é uma coisa ruim, porque se a gente tivesse sempre que pensar em tudo que a gente tá fazendo, a gente não ia sair da cama de manhã. Sim. Então o viés é uma coisa que ajuda você, sim, a tomar decisões de forma rápida, conseguir viver a vida. Perfeito. Mas, assim, o problema é que quando a gente coloca certos vieses em modelos, a gente exacerba eles. E Sim. aí também a gente tira o ser humano Ou a do gente também não processo. entende como que esse viés está influenciando as Exatamente. decisões. A gente não sabe, Né? a gente não sabe como reverter isso, a gente não nota que isso está acontecendo, a gente potencializa o alcance disso e não tem nenhum ser humano para revisar, sabe? Então, assim, é uma área bem complexa. Então, enfim, aí voltando à pergunta, então, eu comecei a notar essas coisas dentro de projetos que a gente fazia parte e dentro de mentorias que eu dava no Launchpad, que é o programa da Google para meio que uma aceleradora de startups. Eu comecei a notar isso. E eu queria fazer doutorado, estava fazendo doutorado em outra coisa, na verdade, tipo, dentro de computação, mas em outra coisa. Só comecei a notar que isso era um problema muito grave. E aí entra gosto pessoal no sentido, eu sempre gostei muito de ficção científica. Eu sempre fui muito fã de Asimov, eu sempre adorei. Então por isso você robô, foi pro robótica. machine learning, né? Que é uma coisa meio ficção científica. Exatamente, meio... Porque assim, nossa, mas os robôs vão dominar o mundo, a Skynet, as coisas. Eu adoraria interagir com robôs, eu sou louca por robôs, eu tenho papers publicados em robótica. Então assim, são coisas que eu gosto. E eu realmente sempre gostei. Então, Você acha que o Brasil juntou está tudo bem? isso. O Brasil está bem nessa área de machine learning comparado com outros países? Tem a pesquisa está de ponta lá ou a gente está meio um pouco para trás? A gente tá para trás, Mas assim, não, o Brasil sempre tá para trás. Não é verdade isso. A gente é muito bom em engenharia de software. O Brasil é muito bom em engenharia de software. E isso é conhecido, acho que Sim, mesmo em verdade. outros países. Tanto que tem muitos brasileiros que eu conheço, inclusive, que foram trabalhar fora porque são excelentes brasileiros, brasileiras. A gente tem amigos, né, que né? trabalham no Google aqui Por na tudo quanto é Califórnia. canto. Enfim, né, Facebook, Microsoft. Tem amigos meus no centro de informática. É normal que o Facebook, Microsoft, Google vão lá todo ano recrutar pessoas diretamente. Então, assim, a gente é muito bom em engenharia de software, assim. Em machine learning a gente não é tão bom assim, porque a gente não quer dizer que não tem ninguém fazendo coisas. Claro que tem gente fazendo coisas. A gente tem boas divisões de data science. A maioria das empresas está em São Paulo. Não são as únicas, mas a maioria das empresas está em São Paulo. Mas assim, a gente tem feito boas coisas, sim. A gente tem gente muito boa trabalhando na área. O que você acha que poderia ser feito para aumentar a quantidade de pessoas interessadas na área de machine learning? Eu acho que tem muita gente interessada, só que o fenômeno é assim... É meio novo? É porque assim, machine learning, inteligência artificial não é novo. Feito eu disse assim, inteligência comercial, década de 50, machine learning, vamos dizer assim, década de 80, né? Mas assim... Mas a moda é de agora, Exatamente, a moda é agora. Então eu acho que naturalmente vai surgir mais pessoas. O problema é surgir pessoas que são boas. E aí não vai dar para fazer isso fazendo curso de uma semana de Data Scientist. Não vai ser assim que vai acontecer. Assim. Não vai ser assim que você vai virar um excelente Data Scientist ou um excelente engenheiro de inteligência artificial. Ou seja, não dá para aprender machine learning em uma semana. Não. Infelizmente. Seria ótimo. Né? Seria ótimo Apesar de ter pessoas vendendo, né, curso, saiba machine learning. Aliás, acho que como qualquer conhecimento na área técnica, né, vamos combinar que não se forma um médico em uma semana, claro. Não se forma um engenheiro naval em uma semana, nada, né? Um conhecimento muito específico exige né, dedicação e machine learning é uma área enorme, não seria diferente. Mas para quem está começando agora, vamos ver, eu adoro essa coisa de números, de matemática, de inteligência artificial, mas não sei nada. Como é que eu começo? Por onde eu começo? Eu gosto. Você já colocou as premissas aí dentro do seu viés que pode não ser, né? Mas foi bom, esse é um bom viés, tipo assim. Eu gosto de matemática. É bom você gostar de matemática. É bom se você não gosta de matemática, é meio complicado isso aí para machine learning. Pois é, porque assim, você vai usar muito mais matemática e machine learning do que na maioria dos problemas de engenharia de software. Falo isso com tranquilidade porque eu fazia projetos de engenharia de software antes de ir para machine learning. Então é diferente. Você tem uma base muito mais refinada do ponto de vista de matemática e principalmente estatístico. Então assim, como é que eu começo? Você quer ser um cara bom em machine learning, comece aprendendo bem estatística, sabe? Entenda cálculo. Nossa, odeio cálculo. Cara, então, assim, você pode ser um engenheiro de machine learning mais ou menos,
se você quiser. Ou você pode fazer engenharia de software. E assim, não estou dizendo que engenharia de software não tem matemática, né? Mas assim... Sim. Mas a exigência, né, daquela coisa mais não é tão... roots da matemática, de fazer postulado, Total. de criar, tipo... Sei lá, é feito engenharia de software, se a gente, sei lá, falar de gráficos, essa parte de computação gráfica. Computação gráfica é uma área específica que, assim, vamos dizer que está dentro de engenharia de software. E é uma área que é muito refinada em termos de matemática. Você precisa, também. né? Exatamente. Você precisa entender o que é, sei lá, uma curva de Bezier. Você precisa entender essas coisas. Então, é diferente de você criar um software, de você, não, vou trabalhar no Spotify. Se você for trabalhar, talvez, na área de processamento de sinais, talvez você precise de você vai matemática. saber muito de matemática, você vai precisar saber muito de física. Então, assim, você tem que entender onde é que você está entrando, né? Porque não vai dar para fugir de matemática. Para ser bom, não vai dar para fugir de matemática, não vai dar para fugir de estatística. De estatística principalmente, que é uma coisa que eu acho que hoje é onde a maioria das pessoas peca, onde a maior parte desses cursos peca. Porque é como se fosse, não, a gente vai fazer aqui, a gente roda um modelo, e é muito fácil fazer isso. A gente tem um bocado de linguagens, um bocado de bibliotecas, um bocado de frameworks que fazem isso. Eu consigo com o TensorFlow, por exemplo, né, que como é aberto, eu digo aberto, mas eu consigo fazer um modelo de rede neural com, sei lá, 10 linhas de código, entendeu? É ridiculamente fácil. Agora eu não sei nada do que está acontecendo ali. Você não entende nada. Se você tiver que fazer qualquer mudança, se você tiver que entender o que está acontecendo, não vai adiantar de nada. E aí qual o problema? O problema é que essas coisas são postas em produção, são postas na vida real e elas afetam as pessoas. Então assim, por favor, se você não está disposto a entender o que é que está acontecendo, não venha para machine learning, faça outra coisa, porque o impacto é muito grande, assim, a responsabilidade é muito grande, eu acho. Legal, nossa, muito bom. Eu acho que tem uma coisa muito, assim, não é um recurso em português, mas tem um site que é o DataCamp, que é o DATACAMP. O DataCamp, ele tem vários cursos em R e em Python, você pode escolher, né? As duas são boas linguagens para machine learning. E aí eles tanto ensinam coisas básicas de estatística, quanto estatística mais avançada, e aí eles começam a fazer você entender o que é machine learning, ferramentas como Spark, Kafka, enfim, e aí você consegue montar um pipeline de coisas que você pode usar em machine learning. Então eu acho o DataCamp muito legal para quem está começando. O DataCamp, ou seja, você sabe, ele está em inglês, né? Não tem em português. Inglês, não. Mas se você sabe inglês e quiser usar o DataCamp para começar do zero, você consegue? Eu acho que sim. Legal. É bom, principalmente assim, sei, não, sou de computação, sou de estatística. Ele tem vários cursos gratuitos, mas eu acho que depois, assim, você não consegue fazer todos. Se você quiser todos, aí ele é pago, mas também não é tão ruim assim. Eu acho que no ano, acho que é $400 o ano, ou R$400, desculpa, R$400 o ano. Então não é tão ruim, entendeu? Dá pra fazer, é um bom investimento. E aí você tem acesso a todos os cursos deles. E é interessante que eles sugerem uma track, tipo assim, o que é que você quer ser? Eu quero ser Data Scientist, eu quero ser Data Engineer, que não é a mesma coisa. Eu quero ser analista de dados. Aí ele diz, se você quer ser isso, faz esses módulos, sabe? Então ele te dá também, que é uma coisa que eu sinto falta. Eu sou muito autodidata de chegar lá e aprender as coisas, mas às vezes eu sinto falta de ter algo que tenha um método ou pelo menos um caminho que você sabe o que você está fazendo. E o DataCamp ele propõe isso. Então acho que é um recurso muito bom para quem está começando. Vale a pena sim olhar. Se você entende inglês, vale muito a pena. Muito bom. Bom, Bia, obrigado aí por ter participado do nosso canal. Obrigada pelo convite. E deixa aí seu contato pro pessoal que quiser achar você no Twitter, no Instagram, enfim, por onde você anda. Beleza. Nas redes sociais. Eu sou mais ativa no Twitter, mas vocês podem me achar no Bianque. Enfim, você vai colocar? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Coloca na descrição, Bianque. Pronto, pode falar comigo por lá, a gente troca uma ideia. É isso aí, então muito obrigado e até a próxima!